Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter uma análise nesse instante que cremos nós será de profundo aproveitamento para todos quantos juntos conosco querem aprender mais da palavra de Deus, mais do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos explorar a morte de João Batista. Os homens que trabalham na medicina legal, eles sofrem muito. A polícia que trata de assunto de pessoas que morrem assassinadas, muitas vezes tem que buscar cadáveres que já estão em decomposição e até mesmo tirarem da sepultura para descobrirem a causa-morte e documentarem a coisa, por fim, saber praticar a justiça. Muito bem, nós vamos procurar a causa-morte de João Batista. Não temos o lugar que ele está sepultado, não vamos ter que desenterrá-lo fisicamente falando, mas em São Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14, São Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14, nós encontramos a causa-morte de João Batista. Está escrito assim: e ouviu isto o rei Herodes, ouviu o que Jesus estava fazendo, se tornara notório, porque o nome de Jesus estava de muita fama. Então Herodes disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou um como dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Então nós já estamos descobrindo o por causa, não é? Por causa da mulher. Vocês vão grifando isto, né? Por causa da mulher. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Profeta de Deus, quando encontrava com o governador, com o rei Herodes, ele falava diferente dos demais pregadores. Ele implicava com o pecado do rei, não é? E Herodias, por sua vez, o espiava e queria matá-lo, mas não podia. O espiava não para cobiçá-lo, mas com ódio, não é? Não com amor, mas com ódio, característica própria desta mulher e daquela por quem ela é tipificada. Porque Herodes temia a João. Vejam só,
Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, naturalmente era uma moça entre 17 e 18 anos, não é? E dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Veja só, até a metade do meu reino. O homem tinha agradado mesmo da moça, não é? Agora vocês entendem em que sentido ele tinha se agradado dela. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Veja a quem ela foi tomar o conselho. De sua mãe, é claro. Tal mãe, tal filha. E ela disse, a mãe velha respondeu: a cabeça de João Batista. Que pedido, hein? Sábio. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. Ouvintes, aqui está a causa da morte de João Batista. Porque ele condenou o pecado do rei que estava casado com sua cunhada. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E aquela mulher tomou um ódio terrível de João, porque ela feriu o seu pecado. A sua condição social, moral, ficou ferida por um homem do campo, por um louco. Mas, por certo, que tinha uma palavra que deixava as pessoas inquietas. Porque eles dizem, é um louco que está falando, mas ficam inquietos. Ora, eu quando ouço um louco falando ali na rua, aquilo não me incomoda. Eu não tenho nada que temer uma pessoa débil que vai conversando ali na rua, ele pode falar o que quiser, de quem quer que seja, de mim mesmo. É um louco, não é? Mas por que ficam tão inquietos? Por que ficam tão perturbados? E por que se enchem de ódio? Por que se estão esperando uma ocasião favorável? E chegando uma ocasião favorável, favorável a quê e para quê? Favorável para que ela mostrasse o que estava no seu coração contra o profeta de Deus. Favorável para mostrar que tipo de conselho ela daria para sua filha, que representa, por sua vez, aquele sistema que já aprendemos em outros programas atrás. Sabemos que a Bíblia nos apresenta a mulher como um tipo da igreja. E aquela filha de Herodias estava tomando conselho com sua mãe quando teve a promessa do rei de lhe ofertar, de lhe dar até a metade do reino.
naturalmente em troca de alguma coisa, não é? Mas ela foi pedir conselho de sua mãe. Agora, sua mãe não podia dar um conselho diferente daquele conselho que uma mulher impiedosa, vaidosa, cujo coração está cheio de ódio, de pecado, de adultério. Ela não podia dar um conselho bom para sua filha. Essa mãe que está aí vestida e andando segundo o mundo, ela não pode dar um bom conselho para suas filhas. Não, o seu próprio porte, sua própria maneira de agir já é um conselho, é uma forma para o caráter de sua filha. E assim também é a igreja. Não tenham dúvida disto. Não estamos dizendo qual é a igreja. Mas quando se fala a igreja não é um título, não é uma denominação. A igreja não é uma casa, ainda que seja de ouro, um templo, uma catedral. A igreja somos nós. A igreja somos nós que congregamos como filhos de Deus, como separados por Deus para este fim, não é? Então, a Bíblia diz: o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Caso contrário, ele seria também um ímpio, um impiedoso. Ele andaria de acordo com os ímpios. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto que a árvore produz, a gente conhece a espécie da semente. Então a filha de Herodias foi tomar conselho com sua mãe, diz a Bíblia. Que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Para que você pedir a metade do reino? Tudo isso já é nosso. Nós estamos casados, eu já estou casada com ele ilicitamente. Agora ele vai tirar um partidozinho com você também. Então tudo é nosso mesmo. Esse mundo está na nossa mão. Estamos com os maiores patrimônios na mão. Para que pedirmos mais? Nós já estamos mandando. Então manda trancar a boca desse que está condenando o nosso pecado. Vamos usar desta oportunidade favorável para isto. Foi o conselho sábio de Herodias. Foi o conselho sábio de uma mulher adúltera. Quer dizer, o conselho astuto, sábio segundo o mundo, sábio segundo a impiedade. Pedir a cabeça daquele que ferira o seu pecado. Mas, por outro lado, amados, nós encontramos que o corpo de Cristo pede a cabeça também. A esposa de Cristo pede a cabeça. Faz questão de ter uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Nós não sabemos para que Herodias quis a cabeça de João num prato. Não sei para quê. Mas uma coisa nós sabemos: que a igreja noiva sabe por que ela quer Cristo por sua cabeça. É porque ela é seu corpo. Ela não pode andar sem sua cabeça. Como a genuína esposa quer seu marido, não para ser um mandado por ela. As Escrituras não lhe dão base para isso. A verdadeira esposa quer um esposo para ser sua cabeça. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. Por isso, quando a mulher corta o seu cabelo, ela desonra a sua cabeça, que é seu marido. E se o marido consente isto, então ele desonra Cristo, porque Cristo é a sua cabeça. Agora, isto é Bíblia, é a palavra de Deus. Na verdade, temos os intérpretes, os conselheiros de espíritos herodianos, herodianas. Mas vejam só,
que eles não podem dar conselhos diferentes ao conselho de Herodias, porque, tendo comichão nos ouvidos, disse São Paulo, amontoariam doutores para si, o que quer dizer ensinadores, doutrinadores, mestres religiosos. Amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, conforme a malícia de seus corações, conforme o desejo de seus corações de andarem livres, se vestindo e se portando como bem entendem. Mas aqueles que querem ter Cristo como sua cabeça, aqueles que querem a cabeça de Cristo, a mente de Cristo, o domínio de Cristo, então se rege pelo conselho de Deus. Paulo, despedindo da igreja que estava em Éfeso, disse: não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Agora veja qual foi o conselho que Paulo deu para as mulheres e para os homens na carta aos Efésios. Veja o conselho que ele deu para os casais. Veja o que ele falou em relação ao homem que mentia, mas se converteu, não mente mais. Ao que roubava, não roube mais. Veja como ele ordena na carta aos Efésios que devemos aborrecer, condenar as obras infrutuosas das trevas. Veja como ele diz que não devemos nos embriagar com vinho, mas antes enchermos-nos do Espírito Santo. Veja o conselho de Deus nas Escrituras e veja o conselho que o mundo está dando. Veja o conselho que Herodias está dando. Veja a doutrina dela e veja as suas mulheres como estão e veja os seus homens como estão. Vejam se eles querem Cristo como sua cabeça. Eu não sei por que nem para que Herodias quis a cabeça de João, mas sei porque a igreja verdadeira quer a cabeça de Cristo em si, no seu corpo, porque o corpo não pode se reger sem a cabeça. Aquela mulher estava sem cabeça, ela havia se pervertido, ela havia se corrompido, ela havia se divorciado, ela tinha marido vivo e houvera se casado com outro. E em Romanos 7 diz que a mulher que tem marido vivo e se casa com outro, não há outra marca para ela senão adúltera. Portanto, ela era uma adúltera. Não importa quantos homens tentem oficializar isto, mas Jesus só permitiu o divórcio em caso de prostituição. Ele disse em São Mateus 19, em outras referências, que se um homem repudia uma mulher, divorcia de uma mulher, seja porque for incompatibilidade de gênero ou que for, tudo isso é porque não tem Deus, é porque foram casamentos realizados sem Deus. Jesus disse que aquele homem se casa com outra, se aquela mulher se casa com outro, ambos cometem adultério. Agora, essa é a Bíblia. Vamos pôr João Batista para falar para nós nesses dias? Será que a Herodias do século não iria pedir a sua cabeça do mesmo jeitinho de então, com suas filhas? Podem elas gostarem do profeta desta era? Eu pergunto, Herodias amava o mensageiro de Deus naquele dia? Podia ela falar bem dele? Não, não, não. Mas a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, como uma verdadeira esposa, faz questão de estar sob o domínio de seu marido. Faz questão de ter por cabeça a Cristo, a mente de Cristo, que a rege, que a domina pela palavra de Deus. Agora que estamos chegando ao final de tudo, de todas as coisas virem à luz, de quem é sujo ser mais sujo ainda, do pecado ser oficializado, naturalizado cada vez mais, e quem é imundo se faz mais imundo, mas também é tempo de quem é santo ser mais santo ainda, de quem é dominado por Deus ser mais dominado por Deus.
ter a plenitude, porque aquele que tem ser-lhe é dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é o que acontece nesse momento. Isso acontece nesse instante em que estou vos falando, neste presente momento. Agora veja onde você está. Procure a si mesmo numa análise introspectiva. Quem é sua cabeça? Quem lhe domina? Qual é a mensagem a qual você ama? É aquela que exorta, que corrige, que fere os seus sentimentos? A sua condição pecaminosa? Ou é aquela estrada larga, aqueles que dizem que tudo vai bem para você e lhe oferecendo bênçãos sem que você se converta primeiro, sem que você se vista primeiro, sem que você se revista do Espírito Santo? Não há bênção, ouvintes, não há bênção para essa terra mais, é juízo para essa terra. A bênção que há é o Espírito Santo na igreja, na verdadeira igreja, levando-a no arrebatamento. Herodes pôs Herodias ilicitamente lá em cima, mas Deus põe a sua esposa licitamente pelo seu poder nas bodas do Cordeiro, dentro em breve. O Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.